Bem, amigos do canal Ser Flamengo, amigos da Nação Rubro-Negra, Túlio Rodrigues para mais um vlog do Poeta. E se você não é inscrito, já se inscreva aqui no canal, porque vai ter entrevista aí com o BAP, né, o vice-presidente de Relações Externas e membro do Comitê de Futebol do Flamengo. E vai ser muito interessante. E hoje a gente vai estar fazendo aqui uma análise, um resumo, né, das 33 páginas da resposta que o Flamengo deu ao pedido liminar da Globo. E aí, para a gente contextualizar isso aqui, vamos fazer um preâmbulo, todo mundo aí está acompanhando, né, esse imbróglio entre Flamengo e Globo após a mudança que a MP 984, uma medida do presidente Jair Bolsonaro, em que muda o direito de transmissão. Né? Antes, para poder transmitir um jogo, você tinha que ter, vamos dizer assim, um contrato, autorização do clube mandante e visitante. Essa MP permite somente ao mandante esse direito de comercializar, de transmitir, etc, etc, etc. A Globo, né, vendo o interesse do Flamengo em transmitir seus jogos no Campeonato Carioca e aí vender para terceiros, para outras pessoas, né, para outra emissora ou para um aplicativo, entrou com um pedido de liminar, né, uma tutela pedindo liminar, para que o Flamengo não possa transmitir seus jogos no Carioca. E vai lembrar que o Flamengo não tem contrato com a Rede Globo, e eu fiz um vídeo também com um resumo do pedido inicial da Rede Globo, que está aqui no canal, e vai estar aqui também na descrição se você quiser acompanhar. Então, assim, o Flamengo responde. O que aconteceu? A Globo entrou com esse pedido de liminar e o juiz falou que só vai tomar uma decisão após ouvir a outra parte, que é o Flamengo. E aí o Flamengo fez essa sua manifestação, a sua defesa, vamos dizer assim, contra-argumentando várias coisas que a Globo colocava lá na peça deles, né? E vale lembrar que a Globo fala em pessoalidade, ou seja, que a MP é inconstitucional, que ela foi feita para o Flamengo, que ela teria prejuízos, que causaria prejuízos aos outros clubes, cria toda uma narrativa, né, em cima disso. Falando narrativa porque é o que está escrito lá, em que eles, né, narram o seu argumento, e o Flamengo vem vem responder tudo isso. E então vocês vão estar acompanhando também, vou colocar aqui na tela, colocando aqui na tela o processo do Flamengo, a gente vai acompanhar juntos, e é legal para a gente ir entendendo aí vamos dizer assim, e o Flamengo já considera isso também, que essa questão judicial pode se estender na justiça, né, entre Flamengo e Globo, lembrando que isso é válido para o contrato do Campeonato Carioca. Então, assim, de início, né, que são as premissas, né, que são com base, o que o Flamengo fez? O Flamengo pegou a decisão do juiz, lá no final, em que ele pede para que né, a outra parte se manifeste, e o Flamengo começou a criar a sua argumentação em cima disso. Então diz aqui, ó, na decisão que concedeu prazo de 24 horas para que o Flamengo se manifestasse sobre o pedido de tutela da urgência, esse meritíssimo juízo não poderia ser mais preciso ao declarar que não se prescinde na hipótese vertente da oitiva da parte adversa, a fim de que, ponderadas as razões da conduta do réu, se possa mais acuradamente se decidir sobre a medida pleiteada, esta que tem repercussão econômica considerável na esfera privada das partes, mas também consequências de ordem social, e gravem isso aí, sobretudo em se considerando o presente momento que atravessamos com o impacto da pandemia da Covid-19, a expressão populacional dos amantes do esporte ligados ao réu, tanto os que torcem a favor como os que fazem contra. Aí, né, colocou uma aspas aí da decisão do juiz, e o juiz falando que, que o que preciso aí ouvir a outra parte. De fato, essas são premissas fundamentais. E aí o Flamengo vem aqui, ó, pegando cada parte, né, cada aspas aí da decisão do juiz, pedindo para que o Flamengo fizesse uma defesa, e o Flamengo começa aí vamos dizer assim, a contra-argumentar, tá? E aí uma parte que eu quero ler com vocês, que está aqui aqui embaixo, ó, mas também, né, usando aí, abre aspas para o juiz, mas também consequências de ordem social, sobretudo em si, considerando o presente momento que atravessamos com o impacto da pandemia da Covid-19, a expressão populacional dos amantes do esporte ligados ao réu, tanto os que torcem a favor, aos que fazem contra. E aí é que vem o Flamengo falando. Essas são as mais graves, pois na briga das partes, quem sai perdendo é o amante do futebol, seja ou não torcedor do Flamengo, em um momento social
dramático, ficando privado de assistir o espetáculo em campo ou pela televisão ou internet. Portanto, os efeitos práticos da decisão a ser proferida nesse processo devem levar em conta as exigências do bem comum, artigo 5º aqui, bem como sejam considerados as consequências práticas da decisão, e não pode atender a esses vetores de aplicação da norma a postura egoísta e abusiva de alegada preservação de direitos contra o interesse legítimo de milhões de pessoas em favor de quem deve pender a balança das conveniências na cognição sumária, efetuando-se um juízo de quem estará a sofrer uma maior com a tutela antecipada. Então, assim, o Flamengo diz o seguinte aqui, né? Você tem uma questão social do futebol que vai atender, né, a população, a quem torce contra, a quem torce a favor do Flamengo, de que esses, né, são os maiores prejudicados, e também a ordem da questão social, né? A importância que a gente sempre fala, né, que vai além que vai além das 4 linhas, que o futebol é além do campo, etc, etc. O Flamengo usa esse argumento. E aí vem mais, né? E ele fala do interesse aqui do torcedor, tá? E é muito importante a gente também se apegar a isso, que o Flamengo bate bastante nessa peça, né, nessa resposta, nessa defesa, sobre a questão social e também do interesse do torcedor. E aí ela fala aqui, ó, na página 3, numa palavra ali diversa sobre os direitos de transmissão dos jogos do Flamengo pelo Campeonato Carioca de 2020. A Globo invoca seus direitos com base em um contrato celebrado com a Federação do Rio, né, a FERJ, ao qual o Flamengo não aderiu, o que é incontroverso. E aí vai lembrar que o contrato fechado, né, com os outros clubes também contempla a Federação do Rio. O Flamengo, por seu turno, sustenta seu direito com base na recente medida provisória, que, alterando parcialmente a Lei Pelé, estabeleceu disposições importantes no contexto da pandemia. Dentre eles, o de conferir aos clubes mandantes dos jogos o direito de negociar a sua transmissão. Portanto, seu direito tem suporte legal e contratual, né? A disputa judicial entre as partes promete ser longa, e o Flamengo já reconhecendo que promete ter, né, vários embrólios, vários movimentos jurídicos em cima do que a Globo pleiteia e o Flamengo também. Mas seja como for, quem não pode ser prejudicado é o torcedor, o qual, pelo abuso da Globo, ficará privado de assistir aos jogos do seu time, no caso de maior torcida do país, né? Então, mais uma vez aí, o torcedor sendo utilizado, né, como argumento do Flamengo. E aí, cara, uma coisa que eu achei interessante aqui na página 4, em que o Flamengo, né, assim como a Globo também fez, se utilizando de opiniões de terceiros. E aqui uma opinião importante, tá? Que é a visão da CBF, é como a CBF recebeu a medida provisória. E ela fala o seguinte aqui, como a CBF recebeu a medida provisória? Para a realidade atual do futebol, não muda muito, né? Os clubes que querem fazer negociações individuais já fazem, né? Depois do fim do Clube dos 13, os clubes já fazem, né? O que muda é para o torcedor. E vai lembrar também que mesmo no Carioca, que, né, é geralmente fechado aí com a FERJ, o próprio Flamengo, tanto no último contrato, né, como agora, negociou individualmente com a Globo para o Campeonato Carioca. O que muda é para o torcedor e para os clubes. Para os torcedores, porque eles vão ter um leque de partidas maior para assistir, na medida em que não tem mais aquela sombra de partidas que não poderiam ser transmitidas. A gente aumenta a cobertura de partidas e o clube, na condição de mandante, podendo vender o seu jogo, podendo ser transmitido, aumenta o leque de possibilidades de comercialização. Agora, como eu disse, né, e aí entra aqui a opinião do Flamengo, para a CBF não tem mudanças expressivas de cenário. Aquelas negociações que devem ser coletivas vão continuar sendo coletivas e as individuais vão continuar sendo as individuais. Então, quem quiser negociar de forma coletiva, negocia de forma coletiva. Quem quiser negociar de forma individual, também de forma individual. E como a CBF colocou aqui, isso não tem, né, mudança, né, no futebol, né? Ou seja, na verdade, ela dá mais possibilidades de transmissão, dos clubes venderem e dos torcedores assistirem também. E aí agora o Flamengo vem aqui, ó, falando sobre a redução do valor, que é uma das coisas também que a Globo coloca lá na sua peça, tá? Da página 5 e a página 10, né? Que é se um dos grandes, isso está em contrato, não fechasse com a Globo, ia haver uma redução de valor em 25%, né? Ou seja, para os demais,
E o Flamengo explica que a Globo não teve prejuízos, mas que o próprio Boa Vista teve uma redução dos seus ganhos na partida contra o Fla e que não quer comercializar nenhum produto pertencente à emissora, né? O Flamengo não está ali tirando nenhum direito da Globo ou querendo negociar nada da Globo. A Globo simplesmente não detém o direito de transmissão da partida porque não pagou por ela. A exibição do evento não é um produto de sua propriedade. Então, assim, vale lembrar que mesmo com a legislação anterior, a Globo já não poderia transmitir essa partida, tá? Ademais, a transmissão por terceiro não cria qualquer prejuízo financeiro para a emissora, que já não poderia transmitir o jogo mesmo antes do advento da MP 984. E aí agora a gente entra aqui na página 10, em que eles falam, né, do ato jurídico perfeito, que é uma das coisas também que na entrevista com o Rodrigo Dunst eu abordei aqui. E aí a gente que era uma coisa que me trazia bastante dúvidas, né, sobre essa questão, né, porque o ato jurídico perfeito em que você não pode, né, mesmo que a legislação altere, você alterar também um contrato em vigor, tá? E aqui o Flamengo vai tentando, vamos dizer assim, derrubar essa retórica da Globo. E aqui ela fala o seguinte, né, na página 11. É extreme de dúvida de que a jurisprudência do STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, se orienta no entendimento de que não há direito adquirido aos efeitos futuros das situações jurídicas constituídas sob a égide da lei antiga, né? Ou seja, o que está acontecendo agora é uma questão que vai além de quando o contrato foi celebrado, né? Ou seja, no passado. O contrato foi celebrado entre os clubes lá em 2016, 2017, e você não pode aí ter vamos dizer assim, um efeito para o futuro, né? Vide por todos este aresto na relatoria do saudoso ministro Carlos Alberto Menezes de Direito, no qual restou reconhecida incidência do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de execução diferida celebrados anteriormente à sua vigência. E aqui o Flamengo fala mais. Com efeito, aqui já na página 12, com efeito essa tese da Globo de que estaria escorada em ato jurídico perfeito, só faria sentido se o Flamengo fosse aderente ao contrato, pois nessa hipótese ele não poderia se beneficiar da nova MP 984 para ceder o direito de transmissão dos jogos nos quais o clube fosse o mandante. Mas não é esse o caso. Na verdade, a Globo não tem direito nenhum em relação aos jogos do Flamengo no Campeonato Carioca, nem de transmiti-los, nem de vetar as suas transmissões. A própria Globo reconhece no item 21 da inicial, que aí é a peça da Globo, que não detém os direitos de transmissão dos jogos do Flamengo, tá? E aqui vai entrar na parte que até o Rodrigo Dunst ele explicou para mim na entrevista que ele fez. Então vem aqui, ó. Neste particular, a Globo reconhece que no regime anterior à transmissão de jogo exigia anuência dos dois clubes e que isso mudou com a MP 984. É o que se vê na nota à imprensa que ela fez publicar no dia em que entrou em vigor a referida MP. Ora, nesse cenário, o contrato existente entre Globo e os clubes aderentes é ato jurídico perfeito. Então, você está querendo dizer que a Globo e os outros clubes, né, eles têm um contrato celebrado. Então, para eles, mesmo com a alteração dessa legislação, não altera em nada o contrato que eles assinaram, tá? Ou seja, é um ato jurídico perfeito, não altera, não muda, né? A Globo e nem os clubes perdem os seus direitos adquiridos nesse contrato, né, entre as partes ali. E aí vale lembrar que o Flamengo não tem contrato com a Globo, tá? E aí vem, a propósito, a MP 984 não prejudica a Globo, pois a partir de agora ela não mais precisa, né, não precisará negociar com o Flamengo para transmitir os jogos em que ele é visitante, como fez ao longo dos últimos anos. E isso sem pagar nenhum centavo para o Flamengo. Em que ele, né, até a gente usou o exemplo, né? Você né, você tem lá os clubes e o Flamengo, né, por não fazer parte daquele contrato em que a Globo tem com a FERJ e com os demais clubes, o Flamengo não pode sofrer por isso, né, estando fora. Né, como o Flamengo fosse um contrato de 30 anos, por exemplo, o Flamengo tem que esperar 30 anos para poder, né, passar a valer a MP. Então, assim, o que o Flamengo está querendo dizer é que para ele, que não tem contrato, né, com aquelas partes lá, a FERJ, Globo e os demais clubes, a lei, a MP, a nova legislação já vale, tá? Então, por isso que o Flamengo diz que não cabe nessa questão o ato jurídico perfeito, porque o Flamengo não tem contrato com essas partes,
tá? E aí na página 14, em que ele fala sobre a inaplicabilidade da teoria do terceiro cúmplice ou tutela externa do crédito. Porque, se vocês lembrarem, se vocês assistiram lá o meu vídeo, a Globo se utiliza falando que os outros clubes também teriam prejuízos, e aí utiliza também o próprio Boa Vista e uma manifestação do Boa Vista. E o Flamengo aqui, ele fala que, diz até que impressão da Globo, né? E a Globo realmente disse que se o Flamengo transmitir alguma partida não vai pagar o restante que falta né, dos direitos, né, dos demais clubes, não vai fazer esse pagamento, né? E o Flamengo diz que há uma pressão, né, no bastidor da Globo e que houve isso com o Boa Vista, para que o Boa Vista se manifestasse contrário à transmissão da partida, tá? E vai lembrar que, vigorando aí essa MP, olhando essa MP e a questão do Flamengo, realmente o Boa Vista não tem qualquer direito sobre essa partida, partindo da premissa do Flamengo e da MP, tá? E aí vem aqui, ó, na página 15, o Flamengo fala aqui, o Flamengo, né, a pressão da Globo sobre o Boa Vista, e o Flamengo está induzido, né, ou seja, a Globo manifestou isso lá, diz que o Flamengo estaria induzindo o Boa Vista, né, numa eventual alienação dos direitos de transmissão do Flamengo ou a terceiros, né? E aí os clubes explicam porque não participa desde que pertence exclusivamente ao mandante Flamengo. Boa Vista não assinou nenhum contrato com o suplicante, né? Ou seja, nenhum contrato com o Flamengo. Portanto, é agente passivo neste litígio. Ou seja, o Boa Vista não participa, né, desse litígio aqui, dessa briga. A briga está entre a Globo e o Flamengo. Então o Flamengo não aliciou o Boa Vista e ele não tem participação aqui nessa, vamos dizer assim, entre aspas, nessa briga. Aí ele fala aqui, de modo que a declaração prestada em favor da Globo, referida no item 82 da inicial, só pode ser creditada a notória pressão que a emissora exerce sobre as agremiações esportivas de menor porte e solidez financeira. Tá? E aí ela fala aqui que a Globo fez pressão, né, para que o Boa Vista, né, fizesse uma manifestação a seu favor. Aí na página 16, ela fala que a ameaça da Globo em não pagar aos demais clubes caso o Fla transmita as suas partidas. Ela fala aqui, ó, a eventual alienação ou transmissão do jogo pelo Flamengo também não facilitaria o incumprimento do contrato celebrado com a Globo por parte do Boa Vista, seja porque, com a entrada em vigor da MP, o direito de transmissão pertence apenas ao Flamengo, seja porque a Globo não poderia, em qualquer hipótese, transmitir a partida. Essa circunstância revela que, além de não desejar prejudicar a emissora, o Flamengo simplesmente não lhe pode causar qualquer dano com a transmissão da partida por si ou por intermédio de terceiros. Como se vê sob qualquer ótica, a eventual transmissão da partida pelo Flamengo sem qualquer participação do Boa Vista na iniciativa não contribui de forma alguma para a inexecução do contrato celebrado entre a Globo, Ferge e demais clubes. Então, vai lembrar, como eu falei, a Globo ameaçou lá de não fazer os pagamentos restantes aos demais clubes e não tem nada a ver com a briga, porque o Flamengo não tem nada a ver com aquele contrato, né? E a briga do Flamengo também com a Globo não tem nada a ver com aquele contrato, porque não é aquele contrato que está se discutindo, né? O Flamengo, repetindo, não tem contrato, indo dentro daqui da narrativa que o Flamengo faz, dos argumentos que o Flamengo apresenta, o Flamengo não tem qualquer tipo de contrato com a Globo. Isso é fato, é notório, é noticiado e público, tá? Bom, agora a gente vai entrar aqui mais uma vez na página 17, que fala sobre o benefício para o torcedor. E o Flamengo também aqui mostra, né, que aí o Flamengo começa a tentar contra-argumentar aquilo que a Globo dizia da questão da impessoalidade, né, ou do egoísmo do clube, ou da falta de urgência da assinatura daquela MP, de que ela foi feita somente para beneficiar o Flamengo. E o Flamengo vai mostrando aqui que, além, né, de não só beneficiar o clube, como os torcedores, como já foi um argumento feito anteriormente, que ele também vai beneficiar os outros clubes, tá? Então ele diz aqui, ó, os meios de comunicação, exceto do Sistema Globo, têm apoiado a edição da MP 984 como uma medida positiva que trará benefícios para o futebol e, sobretudo, para o torcedor. É o que se vê nos comentários dos especialistas de direito esportivo. E aqui ela traz uma opinião, né, de um especialista em direito esportivo. E aí agora a gente passa, né, aqui para a página 18,
é que ele fala aqui sobre a liberdade de comercialização e de mercado, né? Ou seja, indo de encontro ao monopólio da Globo, o Flamengo está querendo dizer aqui que o interesse da Globo, ele não está pensando no torcedor, ele não está pensando nas equipes, ela está pensando em si e no seu monopólio, né? De que ela manda em tudo, de que ela transmite, ela tem exclusividade. E o Flamengo fala aqui, ó. É por esse motivo que a MP 984 é essencial para os clubes, na medida em que facilita a forma de comercialização dos direitos de transmissão, que é a principal fonte de receita. Com essa alteração, abre-se novas oportunidades de negócio, né? Isso é verdade, permitindo que os clubes mandantes possam negociar de forma livre e individual a transmissão de cada jogo para outras emissoras e plataformas de streaming, levando-se em consideração as particularidades de cada partida. Dessa forma, qualquer clube, seja ele de pequena ou grande repercussão, poderá comercializar o seu evento da melhor forma que atenda o seu torcedor. E aí continua aqui o Flamengo. Daí porque o grande beneficiário dessa MP, além dos clubes, é o próprio torcedor, como pontuado pelo presidente da CBF. Ao facilitar a comercialização dos direitos de transmissão, aumenta-se também a quantidade de jogos à disposição do torcedor, que é o consumidor final do produto futebol e que, atualmente, encontra-se impedido pelas determinações de saúde pública de assistir ao jogo no estádio. No caso concreto, a MP nada mais faz do que respeitar os princípios da Lei Pelé, dentre eles o da democratização, garantido em condições de acesso às atividades desportivas sem quaisquer distinções ou forma de discriminação. E aí um outro argumento também, que é justamente também para poder contra-argumentar a Globo com relação à urgência, né? Porque assim, uma medida provisória para ela ser editada tem que ser no momento de urgência, de emergência, né? Como, por exemplo, o Bolsonaro mudou mudou não. Ele editou, né, assinou uma MP, publicou uma medida provisória com relação aos contratos de trabalho, o salário. Então, o funcionário, junto com o seu chefe, pode aí suspender o contrato, pode diminuir sua carga horária de trabalho. E a Globo dizia, né, argumenta lá na sua peça que não havia, né, uma urgência ou emergência para assinatura, para publicação dessa medida provisória. E aí aqui o Flamengo vai contra-argumentar usando, né, a pandemia, inclusive, né, a transmissão daquele jogo Flamengo e Portuguesa, né, que foi feito em conjunto com a Globo. E aí o Flamengo fala aqui, ó, precedente importante, transmissão autorizada durante a pandemia. Registre-se ainda a existência de recente precedente envolvendo as partes, né, ou seja, Flamengo e Globo, destacado pela própria Globo no item 24 da inicial, quando em 14 de março, já implementadas as medidas contra a pandemia, a Globo autorizou a transmissão do jogo Flamengo e Portuguesa pelo canal do YouTube do clube, a Flá TV, bem como no site globoesporte.com. E isso muito antes da edição da MP4, ou seja, o Flamengo está dizendo aqui que a pandemia é um fator, né, para essa emergência, para a emergência da MP, para atender, né, a população, e tem a questão também social, etc, etc, né, como, né, ou seja, de que ela não é inconstitucional, como a Globo diz lá na sua peça inicial, no seu pedido de liminar. E aí aqui na página 22, inconstitucionalidade ou impessoalidade. Aí, né, aqui o Flamengo já entra mais, vamos dizer assim, a fundo em cima dessa argumentação da Globo. Aí ele fala aqui, o Flamengo, o desvio de finalidade da MP não se sustenta, antes de tudo porque esse tipo de vício se restringe a atos administrativos individuais e concretos, ao passo que, no direito brasileiro, as medidas provisórias têm força de lei ordinária, apresentando efeitos gerais e abstratos, ou seja, efeitos coletivos, né? Ou seja, para um todo, para a sociedade, para a população. Embora tente argumentar que a medida foi feita exclusivamente em benefício do Flamengo, a própria Globo reconhece no parágrafo 60 da inicial que o Bragantino poderá beneficiar-se dela no curto prazo, né? Vai lembrar que o Bragantino não tem contrato de transmissão para o Campeonato Brasileiro, né? E a Globo utiliza isso, né, como um efeito, né, dessa medida, da nova MP. E aí fala que as sucessivas mostras de entusiasmo manifestado por diversas agremiações esportivas em razão da edição da MP também revelam a generalidade e abstração da norma. E continua aqui, como se isso não bastasse, o artigo 2º da MP ainda estabeleceu, em razão da pandemia da Covid-19, regra extraordinária que reduz para 30 dias
o período mínimo de vigência do contrato de trabalho do atleta profissional. Certamente, inúmeras entidades esportivas se valerão dessa norma nesse momento extremamente atípico. E aí vai lembrar que, pela lei, né, o contrato mínimo entre um clube e um atleta deve ser de 3 meses. Então, na edição dessa MP, que não versa ali somente sobre a questão dos direitos de transmissão, ele também dá direito a, vamos supor, a Amazon comprou o direito de transmissão dos jogos do Flamengo. Pela legislação anterior, a Amazon não poderia, por exemplo, estampar um patrocínio na camisa do Flamengo, ou seja, fazer publicidade, né, na camisa. A MP também altera isso, ela dá autorização, por exemplo, se a Globo quiser patrocinar o Vasco, Boa Vista, ela pode fazer também, indo dentro dessa MP. E aí o Flamengo mostrou que também, que por conta da pandemia, a MP também alterou a regra da vigência dos contratos de trabalho, né, que antes o mínimo era de 90 dias e aqui com a MP de 30 dias, ou seja, dando, né, constitucionalidade e base para o argumento do Flamengo. E aí que continua o Flamengo. Basta uma rápida pesquisa na internet para se verificar que a leviana insinuação da Globo não se sustenta. Como já demonstrado no item 58 acima, vários clubes de futebol emitiram declarações favoráveis à MP, como, por exemplo, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Bahia, Ceará, Curitiba, Fortaleza e Santos. Como se disse, o próprio presidente do Vasco da Gama prestou seu apoio ao comparecer juntamente com o presidente do Flamengo ao evento, como indicado na inicial 65 da inicial, né, que eles colocam lá aquela foto, a polêmica foto do Flamengo, né, o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, e do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. E aí continua aqui o Flamengo, né, na página 25. Embora a petição inicial tente esconder, já se disse que a própria foto reproduzida no item 65 da inicial revela que, além do presidente do Flamengo, o presidente do Vasco também esteve nesse encontro. Ambos, obviamente, em defesa dos interesses do futebol, dos clubes em geral e do torcedor. Tá? Então o Flamengo tira essa questão da impessoalidade, que foi uma medida para atender somente o Flamengo, ou que somente o Flamengo esteve nesse tal encontro dito pela Globo, que foi determinante para a articulação política com o presidente Jair Bolsonaro para assinar essa MP. E aí, né, da página 26 a 27, o Flamengo fala aqui, ó, 2 pesos, 2 medidas, né? O uso pela Globo da pandemia e suas dívidas com a FIFA, né? Saiu recentemente uma notícia de que a Globo tenta, né, negociar aí uma dívida gigantesca, milionária com a FIFA, né, de 90 milhões de dólares, né? Ou seja, é muita grana, né? Que é os direitos aí de eventos esportivos de 2015 a 22. E a Globo, nos seus argumentos para a FIFA, né, para poder renegociar e tal, usa a pandemia também. E aí aqui o Flamengo fala sobre a análise sobre a ótica econômica do direito, e o Flamengo também, nessa peça, não quis colocar aqui, mas ela explica aí o tal desconto de 25%, né, que teve, aí o Flamengo faz todo constitui, né, ali a história, né, de como se deu as negociações, e fala sobre o contrato atual entre os clubes e a FERJ, para mostrar que, na verdade, a Globo teve um vultuoso desconto ou seja, com a saída do Flamengo, né, de 25% do contrato, e que ela, na verdade, não teve prejuízo. E aqui vem na página 27, que é a análise sobre a ótica econômica do direito. Não houve, assim, o Flamengo diz aqui, enriquecimento ilícito do Flamengo, que nada recebeu pelo Carioca 2020, pois não tinha contrato com a Globo. Agora, com a edição da MP 984, as partidas do Flamengo, como mandante no Campeonato Carioca de 2020, passaram a ter um valor econômico. E é isso que incomoda a Globo, que perde seu monopólio na exploração dos direitos de transmissão. Destarte o argumento de que a MP não tem eficácia sobre o contrato da Globo com os clubes e a FERJ, pois a Globo teria comprado a exclusividade da transmissão de todos os jogos do campeonato e o direito de ninguém concorrer com ela. O que aconteceria se o Flamengo vendesse seus jogos para terceiros só serve para prestigiar uma prática monopolista, antieconômica, concorrencial e antiliberal. O que o Flamengo quer dizer aqui é o seguinte, que no contrato que a Globo tem com os demais clubes, a MP não altera nada. Então ela não tomou, ou seja, qualquer prejuízo, né, com a MP, como ela alega lá na sua inicial. E aí na página 31, o Flamengo já finalizando ali seus argumentos, ele coloca ali, ó, inexistência dos requisitos legais para concessão da liminar, né? Ou seja, o Flamengo diz que não há base legal aí para poder, né, o juiz conceder essa liminar para a Globo. E aí na página 31, ele fala aqui, ó, por outro lado, o periculum in mora
inverso é manifesto. No caso, não há risco de dano, mas certeza de dano irreparável ao Flamengo, aos seus torcedores e ao público em geral. O Flamengo quer dizer aqui que a Globo não tem prejuízo algum. Isso porque, caso a deferida liminar... Isso porque, caso deferida a liminar, o público será privado de assistir ao evento em tempo real e para todo sempre, já que em plataformas como o YouTube são mantidos apenas vídeos com os melhores momentos do jogo, e não a partida inteira. Trata-se, portanto, de provimento de natureza irreversível, o que inclusive nos termos do artigo 300, parágrafo 3º do Código do Processo Civil, impede a concessão da liminar, né? E aqui na página 32, o Flamengo também fala, né, da questão social ali antes da sua conclusão, em que ele fala que, logo devidamente ponderadas as consequências de ordem social, sobretudo em se considerando o presente momento que atravessamos, com o impacto da pandemia da Covid-19, a expressão populacional dos amantes do esporte ligados ao réu, tanto os que torcem a favor, os que fazem contra, que aí o Flamengo abre aspas aqui da fala do próprio juiz da decisão inicial de que queria ouvir a parte, tal como ressaltado por esse, né, meritíssimo juízo na decisão, o indeferimento do pedido de tutela de urgência é medida justa e impositiva, né? Então aqui, e aí o Flamengo fala aqui: por todo exposto, o suplicante confia que Vossa Excelência indeferirá o pedido de tutela antecipada formulado pelos autores. Muita gente gostou bastante daquele resumo que eu fiz, né? Então a gente vendo aí, eu acho que as partes, pelo menos do que eu vi, que são mais importantes para a gente analisar o que diz um lado e o que diz o outro dentro, né, do ornamento jurídico, né, dentro dessas coisas que às vezes, né, parece muito complicado para a gente, mas aí vai lembrar que um dos maiores argumentos da Globo para defender, né, o seu pedido liminar foi da questão da impessoalidade, né, da articulação política e do egoísmo do Flamengo, de que aquilo foi um benefício somente para o clube, né, da inconstitucionalidade, que eles se amparam também na Constituição, e o Flamengo vem contra-argumentando, dizendo que, né, não tem, né, impessoalidade, não tem constitucionalidade, não tem benefício, né, vamos dizer assim, pessoal ou unitário, né? Na verdade, o benefício é coletivo, né, do futebol e também do torcedor, e essa questão social desse momento, né, da pandemia. Então, tá aí, e aí a gente pode tirar uma opinião melhor, por mais que você já tenha uma opinião formada, mas entre os argumentos, né, longos argumentos, tanto da Globo e do Flamengo. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, saindo aí, tá para sair a qualquer momento a decisão do juiz, e tendo um andamento também, isso promete aí se arrastar judicialmente, a gente vai trazendo aqui os elementos mais importantes e tentando também entender junto, aprender juntos, que eu não sou, né, especialista em direito, não manjo nada, manjo como vocês também, mas a gente procura ler com atenção, ouvir os argumentos e aprender um pouquinho, beleza? A gente vai ter a entrevista aí com o BAP, o link vai estar aqui na descrição, ao vivo, se você quiser enviar sua pergunta, né? Vice-presidente de Relações Externas. A gente tem uma entrevista também com o Rodrigo Duns, vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, que fala também dessa parte jurídica desse processo aí com a Globo. Beleza? Tamo junto, saudações rubro-negras. Até o próximo vídeo. Se inscreva, ative as notificações, deixa um like, dislike e comenta também e me siga lá nas redes sociais.